Era 15 de novembro de 1966, em Salem, West Virginia. Uma fria noite de terça-feira, sem uma única nuvem no céu. A família Partridge se preparava para uma noite tranquila em sua fazenda. Merle, sua esposa e seus 6 filhos se aqueciam diante da lareira, prontos para assistir televisão. Seu pastor alemão de 3 anos, Bundy, descansava na varanda, guardando a família. Tudo estava normal, até por volta das 22h30, quando a TV começou a agir de forma estranha. O filme Wild and Wonderful passava na tela quando o sinal começou a falhar. Primeiro pequenas interferências, depois a tela inteira foi tomada por um padrão de espinha de peixe e um som agudo e ensurdecedor encheu a sala. Bandit ficou do lado de fora, mas começou a uivar desesperadamente, provavelmente por causa do som agudo. Mesmo com o barulho cessando, Bandit continuou a uivar. Assustado e confuso, Merle sentiu um calafrio e decidiu sair com a lanterna para ver o que estava perturbando o cão. Ao pisar na varanda, Bandit disparou em direção à linha das árvores. Merle o chamou, mas o cão, normalmente obediente, o ignorou. Quando Merle se aproximou das árvores, viu algo. 2 luzes vermelhas brilhantes, grandes e circulares. Inicialmente pareciam olhos, mas depois ele diria que não acreditava que fossem biológicas. O que quer que fosse, o assustou o bastante para correr de volta e pegar a espingarda. Quando retornou, não havia mais nada, nem as luzes, nem o cão. Na manhã seguinte, encontrou pegadas de Bundy circulando o local, como se ele tivesse corrido em círculos antes de simplesmente desaparecer. Naquela mesma noite, a mais de 160 quilômetros dali, 2 casais dirigiam perto de Point Pleasant quando viram uma figura estranha parada no meio da estrada, cerca de 2 metros de altura, com olhos vermelhos brilhantes. Eles aceleraram em pânico, mas viram pelo retrovisor a criatura alçando o voo e deslizando pelo ar atrás do carro, com enormes asas. Durante a perseguição, viram à beira da estrada o corpo de um cão grande. Esse foi o primeiro relato oficial do que ficaria conhecido como Homem-Mariposa de Point Pleasant, um dos críptidos mais famosos da história. Mas algo parecido teria acontecido 3 anos antes, do outro lado do Atlântico. 16 de novembro de 1963, quase exatamente 3 anos antes do caso em West Virginia. Naquela noite fria, 4 adolescentes, John Flaxton, Mervyn Hutchinson e suas 2 namoradas, voltavam de um baile. Caminhavam por uma estrada rural que passava por Sandling Park, na cidade de Hythe, ao sul da Inglaterra. O céu estava claro e repleto de estrelas, sem poluição luminosa. John foi o primeiro a notar uma luz que achou ser uma estrela cadente. Mas logo perceberam que era muito mais brilhante e muito mais próxima do que qualquer estrela. A luz se moveu lentamente até parar no ar, à frente deles, em forma oval e dourada. Brilhava tanto que não se podia ver o que havia atrás. Depois de alguns segundos, desceu atrás das árvores. Um arrepio percorreu os 4, uma sensação súbita de medo, sem saber exatamente por quê. Eles começaram a correr. A luz reapareceu, como se os observasse. Quando corriam, ela os seguia. Quando paravam, ela também parava. De repente, desapareceu novamente. Silêncio. Então ouviram o estalido de um galho, depois passos pesados, e então viram uma figura enorme saindo da mata. Tinha o tamanho de um homem, mas sem cabeça visível, com pés estranhos, talvez palmados, e grandes asas dobradas sobre os ombros. Os 4 correram o mais rápido que puderam. Quando chegaram à vila, foram direto à polícia. Mesmo sem provas, os policiais disseram que o medo no rosto dos jovens era genuíno. Eles haviam visto algo que os traumatizou profundamente. Todos foram interrogados separadamente e descreveram o mesmo relato, quase palavra por palavra. Uma semana depois, em 21 de novembro, outro jovem, Keith Crusher, de 17 anos,
caminhava sozinho por um campo perto dali. Viu uma luz refletindo nas nuvens, como se o campo de futebol estivesse iluminado. Ao se aproximar, percebeu um oval sólido de luz, envolto por uma névoa dourada. A luz pairou sobre o campo e depois desapareceu entre as árvores. Poucos dias depois, na noite de 23 para 24 de novembro, John McGoldrick e um amigo resolveram investigar. Não viram luzes nem criatura, mas encontraram vegetação esmagada e 3 pegadas gigantes, medindo cerca de 60 centímetros de comprimento. Algumas semanas depois, voltaram com 2 repórteres. Antes de alcançarem o local, o bosque foi iluminado por uma luz pulsante enorme, a poucos metros deles. Apavorados, ficaram parados observando por meia hora, até a luz desaparecer. Esses são os eventos apresentados por John Keel em seu livro Strange Creatures from Time and Space, Criaturas Estranhas do Tempo e do Espaço. E é basicamente aqui que termina a história do Homem-Mariposa de Kent. Se esse evento tem alguma conexão com o caso de Point Pleasant, obviamente não temos como saber. Keel escreveu sobre muitas histórias semelhantes ao longo da história. E, na verdade, voltando para West Virginia, uma mulher afirmou ter visto algo parecido já em 1960. A razão pela qual gosto de pensar nesse caso como o Homem-Mariposa original é justamente a combinação entre a criatura alada e o aparente fenômeno ufológico em torno dela. Acho que funciona como uma espécie de prólogo para os eventos que aconteceriam em Point Pleasant alguns anos depois, e que tem uma conexão mais forte com o que foi relatado lá do que com muitos outros casos de homens alados mencionados ao longo dos anos. Porém, enquanto esta é a versão de Keel sobre o que aconteceu em Hythe, como mencionei anteriormente, a imprensa local, na época, abordou o caso de maneira bem diferente. Ainda estávamos a 3 anos de distância do momento em que o Homem-Mariposa se tornaria uma entidade nomeada, então, para explicar o que os moradores de Hythe acreditavam que estava acontecendo. Bem, precisaremos colocar nossos chapéus de caçadores de fantasmas. Há algumas discrepâncias entre outros relatos dos acontecimentos fora do que Keel escreveu. Um artigo sobre as testemunhas originais sugere que Mervyn Hutchinson teria descrito a figura como carregando uma lanterna, o que explicaria parcialmente a luz vista, e que ela vestia um manto vermelho. Embora eu não saiba se isso foi um acréscimo posterior ou uma substituição para as asas que foram descritas originalmente. Ele também aparentemente afirmou, de acordo com esse artigo mais tardio, que eles não conseguiam ver uma cabeça, não que a figura literalmente não tivesse uma cabeça, apenas que não era visível. Esse mesmo artigo também contesta a forma como os eventos terminaram. Em vez de terem fugido imediatamente, os adolescentes teriam observado a figura subir mancando até uma ponte ferroviária próxima antes de desaparecer. Outros artigos também descrevem a esfera luminosa como uma bola de fogo vermelha, em vez de um formato oval branco. Qual dessas versões é mais fiel ao relatório original dado à polícia é algo incerto, mas a descrição inicial que apresentei anteriormente parece ser a mais amplamente aceita entre os relatos conhecidos. Não que possamos descartar completamente as outras fontes, mas elas parecem contradizer o que a maioria dos relatos posteriores descreve. Outro artigo acrescenta um relato adicional à experiência de John McGoldrick. Ele afirma que, quando retornaram à área algum tempo depois, eles estavam dirigindo pela estrada de Sandlin e, sem ver nada, decidiram ir até a pedreira de Sandlin para verificar se encontravam algo por lá. Eles pararam o carro, apagaram os faróis e então uma das pessoas dentro do carro afirmou ver uma figura parada à beira da estrada. De forma perturbadora, ninguém mais no carro conseguiu ver a mesma coisa. Um motociclista que passou pela região mais ou menos no mesmo horário também relatou ter visto uma estranha luz brilhante. Hythe é, na verdade, um local repleto de histórias de fantasmas.
O castelo de Saltwood fica logo ao lado da estação de Sandling e possui sua própria coleção de aparições e relatos sobrenaturais. Por causa disso, e também porque o Homem-Mariposa simplesmente não era algo conhecido naquela época, os moradores locais passaram a acreditar que o que aqueles adolescentes haviam visto era um fantasma. Além disso, o reitor local, reverendo Eric Stanton, declarou que resolveria de uma vez por todas os supostos casos de assombração que vinham perturbando a cidade. Ele foi citado em um dos artigos originais sobre o assunto, dizendo: "Vários jovens da vila vieram me procurar, dizendo que viram um fantasma. Circulam rumores de que um círculo de magia negra se reúne secretamente na vila e que seriam os responsáveis. Ainda não tenho provas de que estejam atuando em Saltwood." Os anos 1960 foram, é claro, uma época em que tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido experimentavam um surto de paranoia cultural. Novos movimentos contraculturais traziam medo de grupos secretos e práticas ocultistas. Mas o mais interessante é que esse artigo segue adiante e parece culpar os eventos de Hyde por um fantasma específico. O jornal Daily Mirror publicou que o fantasma seria o de William Torretore. William foi um homem real, um rico proprietário de terras da região, conhecido por ser recluso e excêntrico. Ele comprou uma pequena ilha situada em um lago no parque de Brock Hill, nas proximidades, e ao morrer, em 1903, pediu para ser enterrado ali, algo descrito nos jornais da época como um funeral extraordinário. Embora sua lápide tenha desaparecido há muito tempo, ainda há quem afirme ver a figura de William parada na ilha, tarde da noite, ou vagando por sua antiga casa, que pouco depois de sua morte, passou a ser chamada pelos moradores de a Casa Assombrada. Para deixar a história ainda mais estranha, dizia-se que William Torretore havia sido amaldiçoado e que seu pai, sua mãe e seu irmão haviam morrido sob circunstâncias misteriosas no mesmo mês em que ele também faleceu. Mas por que, exatamente, o reverendo Stanton ou a imprensa decidiram ligar esse fantasma aos avistamentos do Homem-Mariposa, ninguém sabe. Presumo que tenham apenas decidido culpar uma assombração já conhecida na região por outro fenômeno estranho que as pessoas estavam testemunhando. De qualquer forma, os relatos de aparições e o medo de um fantasma vagando pelas ruas de Hyde eram muito reais para os moradores no inverno de 1963. Uma mulher chegou a declarar que trancava portas e janelas assim que escurecia. Se o reverendo Stanton chegou a resolver o mistério de seu fantasma e do Homem-Mariposa, nunca ficou claro. Mas ele foi citado em uma última matéria, no final de novembro, dizendo: "Não acho certo rejeitar essas histórias de fantasmas enquanto estiverem perturbando a vila. Pretendo continuar minhas próprias investigações até que uma explicação razoável seja encontrada. Não vi nada, porque não sou uma pessoa psíquica. Acho que é preciso ser para experimentar essas coisas." A região logo se viu cercada por dois grupos rivais de investigadores. Um deles era formado por ufólogos, liderados por um homem chamado Sr. Strickland, que foi o primeiro a chegar ao local e descobriu novos relatos de moradores afirmando ter visto luzes estranhas voando pela área. Um homem que passeava com seu cachorro contou ter visto uma pequena luz, do tamanho de uma bola de golfe, cruzando seu caminho na estrada de Sandling antes de desaparecer em direção ao mar. Isso aconteceu algumas semanas antes dos eventos envolvendo o Homem-Mariposa. Além dos ufólogos, grupos de caçadores de fantasmas também começaram a chegar em massa, especialmente interessados no castelo de Saltwood. Mas, até onde se sabe, nenhum deles encontrou nada de relevante. Ao longo das décadas seguintes, vários relatos de homens alados continuaram surgindo em Kent, e de fato, em todo o mundo. Mas aparentemente nunca houve uma investigação séria para determinar o que realmente aconteceu naquela fria noite de novembro. Uma das poucas tentativas veio apenas na década de 1970, por parte de um etólogo que, em uma explicação talvez ainda mais improvável,
do que a própria criatura de 7 pés de altura. Afirmou que os adolescentes simplesmente haviam se assustado com um corvo iluminado pelas faíscas elétricas de um trem que passava. Mas, se esses adolescentes realmente viram uma criatura meio homem, meio morcego, seria ela o mesmo ser que aterrorizaria Point Pleasant alguns anos depois? Ou, se forem reais, haveria várias criaturas semelhantes escondidas ao redor do mundo? Temos conexões com o Homem-Mariposa de Point Pleasant, objetos voadores não identificados, magia negra, o fantasma de um milionário excêntrico enterrado em um parque e até um padre tentando resolver tudo. Como sempre, se você gostou deste episódio, clique em curtir e inscreva-se para ver mais. Obrigado por ficarem comigo até o final. Até a próxima. Bons sonhos!